Acompanhe as sessões, debates e decisões que impactam o seu dia a dia pelos canais da Câmara de São José dos Campos. Você pode acompanhar todo o trabalho dos vereadores eleitos pela TV, YouTube, redes sociais e site, e exercer sua cidadania de onde estiver. Bem-vindos, pessoal, mais um Beabá do Cast começando. Pessoal, é o seguinte, hoje um bate-papo muito legal aqui. Eu tenho a presença aqui de um amigo, tá? Um advogado criminalista, meu amigão Glauber Betim. E aí, meu amigo? Prazer, boa Ivan. tarde. Tudo bem? Boa tarde. Beleza? Beleza. E aí, vamos bater um papo aí, não? Bora. Pessoal, hoje o tema de hoje é o seguinte, busca pessoal e busca domiciliar. Acho que é um tema que traz bastante dúvida na cabeça do pessoal aí, né, doutor? Cara, é um tema muito antigo e muito atual ao mesmo tempo, que realmente traz muita dúvida daquilo que a Constituição prevê, daquilo que o Código de Processo Penal prevê do que pode e do que não pode ser feito, né? Legal. Antes da gente começar esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho de você, sobre sua formação, da onde você é, meu amigo. Cara, sou de Taubaté, sou formado na faculdade da Unital, formado desde 2017, sou pós-graduado em processo penal e estamos aí atuando na área desde então, só atuo nessa área e faço com amor aquilo que eu desempenho. Muito legal. Então vamos lá, vamos bater um papo aqui. Temos uma primeira pergunta aqui, ó. Para começar do básico, o que caracteriza a busca pessoal na prática e qual é o fundamento jurídico, doutor? Cara, vamos lá. A busca pessoal, ela está regularizada em 2 artigos, tá? O artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal regular, muitas pessoas, na verdade, a busca pessoal, muitas pessoas acham que é normal uma abordagem de rotina, mas na verdade não é. Para que exista uma abordagem oriunda de um policial militar, de um policial civil, de um GCM, é necessário que exista uma fundada suspeita desse indivíduo que está sendo abordado para que se legitime essa busca pessoal, tá? Porque temos algumas nuances no seguinte sentido. É óbvio que a polícia militar, quando vai abordar, ela não sabe quem ela está abordando, não sabe o que a pessoa está portando. Isso nós temos que também ter uma relevância sobre isso. Claro. Porém, muitas das vezes essa abordagem pessoal pode trazer um certo tipo de constrangimento para alguém, porque a abordagem pode ser dentro do supermercado, pode ser dentro de qualquer tipo no metrô, numa estação de trem, na rua, né? Então, existem fundadas suspeitas para que os policiais, aqueles que têm legitimidade para abordar o indivíduo, possam verificar. Então, o artigo 240, parágrafo 2º, ela define que é o seguinte, que a busca pessoal ela vai ser realizada quando tem fundadas suspeitas se alguém oculte consigo objetos proibidos. Ou seja, a polícia verifica, por exemplo, tá, a grosso modo falando, que na cintura de um indivíduo possui um volume. Sim. Ali vai dar aso para que a polícia possa, então, fazer essa incursão de agir em busca pessoal ao indivíduo. Mas é necessário que exista uma fundada suspeita. Não é simplesmente abordar o indivíduo de qualquer modo. A gente fala sobre tirocínio policial. O tirocínio policial é aquele policial que vamos supor assim, a grosso modo, entre aspas, que sente o faro que algum tipo de crime possa estar ocorrendo. Correto. O tirocínio é aquele policial que já está há muito tempo trabalhando e ele tem esse faro de que alguma coisa está ocorrendo. Mas o simples tirocínio policial é determinado e é um entendimento sólido e sediço nos tribunais superiores que esse tirocínio não basta para realizar a busca pessoal. Deve existir realmente uma concreta, fundada suspeita de que o indivíduo carrega consigo algum objeto ilícito, como, por exemplo, uma arma ou algo do tipo. Sim, tá? Um exemplo. Vamos lá. Tá o cidadão caminhando na rua ali, só que está um período noturno, que já para a questão policial já é uma questão de uma atenção maior. Passou uma ronda ostensiva ali, viu que o cidadão está com algum volume diferente, o policial ele tende a querer parar o carro para querer fazer uma abordagem um pouco mais ostensiva. Sim. Teria essa situação, se ele percebeu que tem algo diferente,
Só que aí entra na questão que você está querendo dizer. Vamos lá, pode ser que esse cidadão também está com alguma outra coisa, está voltando do trabalho e sinta-se constrangido perante a sua comunidade, alguém da sua rua. Acontece esse tipo de situação? Acontece. Principalmente, os tribunais entendem também que é lícito a abordagem, principalmente, a gente precisa analisar o contexto. Então, por exemplo, o indivíduo que caminha próximo a um local de venda de drogas, um ponto de venda de drogas. Isso sim pode dar autorização ao policial para realizar. Não que, de fato, a pessoa, o indivíduo, o transeunte, esteja ali praticando algo ilícito. Mas é suspeito o local que ele se encontra. Sim. Não que ele esteja ali sentado numa roda, algum local que é destinado à venda de drogas. Mas pelo simples fato do contexto em geral, tá, ele tem a legitimidade de abordar, mas dentro de todo um contexto. Não é simplesmente chegar e abordar o indivíduo sem essa fundada suspeita. O que eu quero te trazer um exemplo aqui de forma rápida. Por exemplo, já tive processo que eu atuei em que os policiais, não estou aqui desmoralizando o policial de forma alguma. Eles estão dentro da atribuição dele, tá? Mas eu já estou, por exemplo, num contexto em que eu já presenciei, em que o policial abordou o indivíduo e dentro da instrução do processo, a alegação do policial foi que ele estava acompanhando esse indivíduo, ele estava com o carro da frente, o indivíduo estava olhando muito no retrovisor. Acho que o retrovisor é simplesmente para a gente olhar, né? Então, o meu ponto de vista, nesse caso específico, não valida a ação policial, tá? Porque virou algo muito genérico, essa atuação policial. Então, é muito fácil a gente ver, estava em atitude suspeita, mas é como se fosse uma carta coringa. O que é uma atitude suspeita? Fundada suspeita. Mas o que traz a polícia a falar dentro de um processo, o que é uma atitude suspeita? Precisa-se realmente explanar isso dentro do processo para que o juiz entenda que realmente houve de fato uma fundada suspeita. É porque hoje a gente vive num mundo, né, meu amigo, que a tensão é tão grande e a polícia é uma ferramenta que está para nos servir, para nos auxiliar. Sem dúvida. E a gente sabe que os caras estão às vezes para sair e às vezes não sabem se voltam. Exatamente. Então, a gente está aqui, pelo contrário, está aqui para apoiar toda a situação que seja para defender o cidadão. Perfeito. Então, inclusive é o que a gente fala, é o que eu falo. Num caso de situação de risco, qualquer um de nós, para quem que a gente vai ligar? Para a polícia. E até uma orientação que eu faço. Pessoal, tá passando então um horário, você sabe aquele local, um local que tem um risco imediato, que você sabe que tinha um local muito bem, evita aquele tráfego. Exatamente. Passa no outro local. Passa em outro local. Muda sua rota, porque senão está sujeito a tomar uma abordagem. É isso aí. Vamos lá. Tem aqui, fundada suspeita, doutor. O que é isso de verdade? O que costuma ser usado como justificativa e não se sustenta? Cara, a fundada suspeita é aquilo que eu falei. É uma situação de elementos, tá, que mostram realmente a possibilidade da abordagem. Existem abordagens de forma injustificadas, né? Como, por exemplo, aquele idealizador da prisão, ele diz em solo policial que abordou a gente pois percebeu algum certo nervosismo. Então, ao meu ponto de vista, o ponto de vista jurídico, tá? Necessitamos de mais explicações, mais explanações e mais concretude na ação. Correto. O que realmente é uma fundada suspeita? Porque, como eu falei agora há pouco, é uma carta coringa. Não sabemos o que de fato é uma fundada suspeita, é algo muito subjetivo. Dentro do judiciário, pelo que eu percebo há muitos anos atuando, né? A abordagem, ela não pode ser sem objetividade, tá? Ela tem que ser baseada em elementos concretos, porque senão vai gerar um constrangimento para aquele que está sendo abordado, né? Você imagina você com o seu filho dentro de um supermercado, eu sei que você tem uma filha, né? Ainda é muito nova, mas vamos colocar numa situação futura. A gente usou muito no direito o princípio da futurologia, não existe, mas é algo criado pelo advogado. Você está com a sua filha no supermercado e realmente, assim, sem mostrar de fato uma fundada suspeita, é abordado. Irá causar um constrangimento à sua pessoa, que é uma pessoa idônea, né? Mas eu quero assim, deixar bem claro, o policial não tem como saber quem é e quem não é. Sim. Pode ser um pai de família que está atuando em coisas erradas. Pode não ser também, mas de fato, se não existir elementos concretos para que essa abordagem ocorra,
vai causar, de fato, um constrangimento para aquele que está sendo abordado. Então, tem que ter elementos de comportamento, uma acumulação de elementos de comportamento daquele que está sendo abordado, para que o policial verifique a situação e realize a abordagem, a busca pessoal e a abordagem desse indivíduo. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui bem interessante aqui, ó. Vamos lá. Busca pessoal, ela pode ser de rotina ou preventiva? E em que situações ela é permitida e em quais vira ilegal, doutor? Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um parênteses. Existe um jurista chamado Guilherme Souzanucci. O que, nessa parte, eu peço permissão para você para ler, porque é uma definição dele. O que ele fala sobre isso, sobre o tema? A suspeita é uma desconfiança ou uma suposição, algo intuitivo e frágil por natureza. A razão pela qual a norma exige uma fundada suspeita, foi aquilo que eu te falei, que é algo mais concreto e seguro. Ele exemplifica que, caso um policial desconfie de alguém, não poderá valer-se dessa abordagem, pela mera desconfiança, unicamente pela sua experiência ou pelo tirocínio que eu te falei, tá? Necessitando de algo mais palpável, certo? Como a denúncia feita por um terceiro, que aponta alguém que está ali no tráfico, por exemplo, ou que acabou de cometer um crime, por exemplo. Tá? Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus 888-216 de Goiás, a 6ª turma do Supremo Tribunal de Justiça, ela já traz um entendimento diferente. Ela considerou válida, dentro das perspectivas de fundada suspeita, a abordagem e a busca pessoal feita pelos policiais após um contexto de nervosismo. Mas a gente entende que é um entendimento minoritário, pelo que a gente percebe dentro da nossa atuação há anos trabalhando. Tá? Mas o ministro Rogério Schietti Cruz, que é um ministro de extrema sabedoria, é um erudito no direito criminal, ele foi um voto vencido, ou seja, o voto dele foi diferente dos outros ministros. Sim. E o que ele diz? Estamos voltando aos velhos tempos em que a polícia, simplesmente alegando a suspeita de alguém por nervosismo, autorizava com esse nervosismo algo absolutamente subjetivo à abordagem policial. Ou seja, não há subjetividade, tem que existir objetividade. Tá? Voltando à sua pergunta, se é algo preventivo ou aqui, ó, algo preventivo ou rotina. Tá. Preventivo, eu acho que sempre vai existir a questão da prevenção, pelo Sim. fato que eu te falei de o policial não saber quem é quem. Sim. Tá? A abordagem de rotina é um tema mais complicado, porque, de fato, existe uma abordagem de rotina. Inúmeras pessoas são abordadas durante o dia. Mas eu acho que, se a gente olhar num ponto, numa nuance de uma forma preventiva, é realmente para prevenir um cometimento de um crime. Porém, essa abordagem, ela torna-se a ser de rotina, porque, de fato, talvez na cabeça de quem aquele vai abordar seja necessário. Mas, o meu ponto de vista, como defensor, necessário elementos concretos para se abordar alguém, fazer a busca pessoal, tão como fazer também a busca veicular, caso essa pessoa esteja com um veículo. Mas o meu ponto de vista não é preventivo. Ela tem que existir elementos, uma concretude muito, muito maior, com elementos seguros para que o indivíduo seja abordado. Sim, porque acho que até gente, cidadão de bem, se a gente é abordado, a gente fica nervoso. Exatamente. Tem como você não ficar, é apreensivo. Por mais que a gente não tenha nada contra a justiça, não temos ações pretéritas, não temos condenações pretéritas, somos pessoas idôneas. O simples fato de existir uma viatura de polícia ali já causa para a gente um certo temor, né? Sim. Que na verdade não deveria ser um temor, deveria ser uma segurança. Não porque eu não queira que não tenha viatura, por favor. Exato. Que tenham mais viaturas fazendo mas causa um certo, rondas aqui na nossa mas região, causa né? um certo temor, você concorda comigo? Existe um certo temor, é a polícia que está aqui, né? Às vezes a gente não lembra, mas pode estar com o pneu do carro careca e a polícia ali vai trazer um temor. Puta, não sei como é que está meu pneu, não sei como é que está minha documentação, então causa um temor. Mas é necessário sim essa ostensividade da polícia, porque, cara, eu sou advogado criminalista, mas eu prezo pela legalidade de ambas as partes. É necessário o policiamento, porque é o que eu falei. No momento de situação ruim em nossas famílias, em nossas vidas, a gente vai se socorrer a eles. Até que entrando num outro assunto, a gente falando sobre essa questão da polícia, assim, a gente vê que nas cidades, assim, no geral, no Brasil, diminuiu muito. Antigamente,
cada região tinha lá aquela base da unidade. Isso, diminuiu né? mesmo. Diminuiu muito. Isso Muito. aí acaba trazendo um pouco mais realmente de apreensão para o cidadão de bem. Porque às vezes ele precisa de uma... cara, fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa, às vezes a DP é longe, aí às vezes ele não faz, aí às vezes fica cabulada aquela situação, às vezes aquela região está segura, mas não é que está segura. Porque às vezes o cara não consegue ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Ter o acesso. E muitas vezes agora, com essa inovação da tecnologia, Sim. É disponibilizado o boletim de ocorrência online. Sim. Mas como a gente tem muita experiência nesse sentido, é uma série de etapas para você fazer o boletim. Então, muita gente ali que não tem essa afinidade com o intelecto, por exemplo, assim, Sim. com a internet, vai pegar aquela série de etapas, vai desistir. Sim. E muitas vezes a pessoa vai até a delegacia, às vezes a delegacia está cheia de flagrante para ser formalizado, e aí o delegado ou o policial civil, ele vai dar atenção aos casos mais graves, e não vai dar atenção aos casos menos graves. E, de fato, às vezes, cara, faz online, e a pessoa vai ter dificuldade de fazer online e acaba deixando. Sim, aí o único ruim disso é que às vezes a pessoa, aquela região não tem tanta informação, às vezes, de um crime, de uma situação que acontece com grande volume, às vezes fica encabulado, né? Acaba não tendo informação disso daí. Sem né? dúvida. E infelizmente, né, cara, existem pessoas situações assim, precárias de intelecto e... Não estou falando de não ser inteligentes, mas estou falando de não ter afinidade com internet. Não, mas é difícil mesmo. A gente no dia a dia, né? Pra gente fazer as coisas no Exato. dia a dia. Só uma atualização, você está perdido, não sabe o que você vai fazer. E realmente o boletim de ocorrência online é muito burocrático. Sim. Muito burocrático. São uma série de etapas que ela chega a ser cansativa. E muitas das vezes a pessoa desiste por não entender certos requisitos, certos pedidos ali e deixa passar. Eu não vou fazer o boletim de ocorrência, não. Deixa para lá. Sim. Ó, queria bater um papo aqui sobre uma outra coisa, sobre os limites aqui, ó. Limite da busca pessoal. O que pode e o que não pode ser feito durante a revista. Excesso, humilhação, exposição, que é uma coisa que você estava falando aí, que a gente tem que ter um certo cuidado, só que também o policial, como você falou também, ele também não tem bola de cristal, 2 horas da manhã também ele não consegue saber, Sim. mas tem situações que eu acredito que dê para se remediar, dá para se ter um bom senso, né? Sem dúvida. Eu acho que de ambas as partes, aquele que está sendo abordado e bem como aquele que está abordando, cara, deve ser amparado pelos limites da lei e da Constituição. Tá? Vamos supor que o indivíduo ele é abordado de rotina, mas deve existir um critério minucioso e primordial nessa abordagem. Deve existir o respeito de ambas as partes. Certo? Até porque se o indivíduo está na posse de algo ilícito, pode ser uma pessoa idônea, mas está cometendo algo ilícito. Porém, deve-se existir o respeito do policial perante essa pessoa, porque senão ele comete um crime de abuso da autoridade. Certo? Existe uma lei específica para o crime de abuso da autoridade. Tá? Referente a autorizar, é difícil a gente discutir isso. Eu vou autorizar o senhor realizar essa abordagem em mim ou não? É difícil. Eu acho que dificilmente a gente se encontra com um policial que vai abordar alguém e a pessoa fala, não, você não vai me abordar. Sim. Porque isso também incorre em crime de desobediência. Sim. Então, se eu não vou permitir com que o policial me aborde, eu estou incorrendo em crime de desobediência. Automaticamente eu estou incorrendo de outro crime. E o policial tem toda a legitimidade de, olha, você não vai me deixar eu te abordar, então eu vou te conduzir até o solo policial. E dependendo da maneira como você aborda também com o policial, você já está querendo, deixa entender que você tem alguma coisa. Exatamente. Dependendo da maneira que você fala, aí você acaba se tornando um suspeito acaba real, ficando né? intrínseco essa situação. Né? Se eu não quero ser abordado, pode ser que eu me mostre suspeito de alguma coisa. Sim. Ou não. Talvez eu não quero passar por esse constrangimento dentro do Sim. supermercado, em local público. Tá? Uma coisa interessante, meu amigo Ivan, muitas pessoas dizem o seguinte, policial militar ou policial civil, aquele que for o idealizador da abordagem, não pode revistar mulheres. Tá? O artigo 249 do Código de Processo Penal, ele diz o contrário, que sim, pode, porém, dentro das exceções. Ou seja, é necessário e é importante que uma abordagem de rotina em que exista uma mulher que está sendo abordada por um policial militar, é primordial que o policial militar acione
uma policial militar feminina para que possa estar com ele para realizar essa abordagem. Contudo, o que a lei entende? O que a lei declina? Tá? A preferência é pela policial feminina. Porém, na ausência dessa policial e não tem ali naquele contingente, naquele momento, uma policial feminina que possa realizar essa abordagem e vai existir um retardamento na diligência policial, ou seja, não temos uma policial feminina agora. Sim. Ela vai entrar a tal horário. O policial pode sim, policial masculino, tá? Ele pode sim, o policial homem pode realizar a abordagem em uma mulher. Mas, deixando claro que isso é uma questão de exceção. Sim. Mas pode sim. Muita gente me fala, pô, mas, doutor, o policial abordou a minha esposa, o policial abordou a minha irmã. Pode, o artigo 249 preconiza isso, mas deixamos bem claro que é uma situação de exceção e damos prioridade para uma policial feminina. Até porque às vezes está numa rotina, está numa situação tensa. O policial precisa tomar uma ação. Como é que ele vai fazer? Exato. Ele vai esperar chegar alguém lá? Então. Porque assim, o policial sempre é o número menor numa situação. Sim. Então, como é que daqui a pouco ele acaba uma situação que poderia estar tranquila, né, doutor? É o que acaba se tornando Exato, é o que o artigo fala. Se for retardar a incursão policial, pode o policial masculino, o policial homem, realizar a abordagem e a busca pessoal em uma mulher. Não, perfeito. Tá? Agora é o seguinte, sobre domicílio. Certo. Juridicamente, o que é casa, hotel, Airbnb, garagem, quintal e condomínio? Entram? Isso daí é uma coisa que o pessoal às vezes fica meio que na dúvida, Sem né? dúvida. É um assunto, E aí? é um assunto muito complexo, mas fácil de resolver. Vamos lá. Residência. Residência é algo permanente. É onde o indivíduo ele exerce a sua moradia. É um determinado local. Tá? É onde ele se estabelece. É o domicílio fiscal dele, é onde é o... A casa. Sim. Tá? Mas para isso é necessário que ele mostre que ele tem a intenção de permanecer no local. Ou seja, é a sua casa, é a minha casa. Tá? Porém, se não existe essa intenção, por exemplo, Airbnb, hotel, não se caracteriza a residência, porque é um local temporário que você vai estar ali. Uhum. Lembre-se, deve ocorrer a permanência e a moradia no local, para que se caracterize a residência. O artigo 71 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: existe a possibilidade de pluralidade de residências. Uhum. Tá? Se a pessoa ela vive de forma alternada nessas residências, também caracteriza domicílio. Mas não é aquela alternada assim, eu tenho 3 residências, eu vou morar aqui, talvez eu more lá e talvez eu more lá. Não, ela tem que estar, vamos supor assim, entre parênteses, entre aspas, utilizando essas 3 residências para caracterizar o seu domicílio. Existe a possibilidade de pluralidade, né? E o artigo 72, ele fala-se sobre o domicílio profissional. Tá? Mas aí possui essa garantia de domicílio, contudo, concernente à profissão, ou seja, o meu escritório. Entendi. Tá? Para que se exista uma busca através de uma investigação policial dentro do meu escritório, é necessário também um mandado judicial. Tá? Então, assim, caracteriza-se domicílio, o domicílio profissional. Porém, é estritamente pela profissão. Correto. Certo? Entendi. Vou pedir só uma licencinha para você, que eu quero dar um recado aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. Queria que o Herbert colocasse para mim a imagem aí. Ô, Herbert. Pessoal, a gente tem aqui o apoio institucional aqui da Câmara São José dos Campos, né? E a gente vai deixar um recadinho para vocês aqui, tá? Agora, vou fazer um convite para você. O que não perde a chance de se manter informado? Já manda para todo mundo nos grupos do Zap, tá? As sessões da Câmara de São José dos Campos são públicas. Sabia dessa? Pois é. Você pode fazer parte da política de São José e ajudar a trazer suas ideias para o centro da discussão. E os canais estão abertos para acompanhar debates, votações e fortalecer sua participação. A Câmara está on, na TV, no site, nas redes sociais, onde você estiver. Você pode acessar câmarasjc.sp.gov.br
para saber mais. Participe também. E através da nossa voz, que os vereadores ficam sabendo quais são os assuntos mais importantes e as demandas mais urgentes da cidade. Vamos juntos por São José. Vamos lá, meu amigo. Vamos continuar aqui? Vamos, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Claro. Eu explorei o artigo 71 e 72 referente ao que é domicílio. Eu falei Código de Processo Civil, mas é Código Civil. Correto, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos dar uma continuidade aqui. A gente estava falando aqui sobre a questão do domicílio juridicamente, que ele falou sobre casa, hotel, Airbnb, garagem, né? Sobre quintal, acho que ficou bem claro. E agora a gente vai fazer um assunto aqui que todo mundo questiona muito, que é entrada sem mandato. Sem dúvida. Tá? Isso aqui acho que é o que mais pega, né? Sim. Quais são as hipóteses que a polícia pode entrar em domicílio sem autorização judicial, doutor? Cara, é um assunto que muita gente, acho que gosta de saber disso, né? Gostaria de saber. E vai ficar sabendo através do seu podcast. Tá? Primeiro, o que preceitua o artigo 11, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. A casa, ela é um asilo inviolável. Tá? Porém, quais são as hipóteses que a polícia pode ingressar ao domicílio? Em caso de flagrante delito, ou seja, o indivíduo que acabou de cometer um delito e ingressou em sua casa. Em caso de desastre, para prestar socorro e com mandado judicial, por óbvio, durante o dia. Só fazendo um parêntese, sempre existiu uma dúvida do que era durante o dia. Sempre, eu escuto muito isso, mas quando que a polícia pode entrar? É de tal horário a tal horário? Então sempre existe essa dúvida. A princípio, era ao amanhecer e antes de anoitecer. Porém, de forma contemporânea agora, o STJ, salvo engano, há 1 mês atrás ou 2 meses atrás, esposou um entendimento de que agora a polícia ela pode ingressar na residência com mandado judicial, por óbvio, das 5 da manhã até as 21, às 9 da noite. Se essa incursão policial ela se iniciar e terminar após as 21, ainda continua sendo válida. Não é nula, mas é das 5 às 9. Porém, se inicia, por exemplo, às 8 e se perdura até às 10, até às 11, até meia-noite, ainda é válido porque o ingresso foi antes das 21. Correto. Tá? Então se iniciou dentro do horário. Isso, exatamente, sempre atento ao horário. Mas a gente vê muitos casos, por exemplo, de que o indivíduo, eu até peço assim, né, se um dia eu tiver a oportunidade de ser juiz, porque eu estudo para isso, que eu ia rechaçar alguns pontos. Muitas vezes o indivíduo é abordado na rua e nada de ilícito é localizado com ele. Sim. E a gente vê nos autos a declaração assim: abordamos o indivíduo em abordagem de rotina, abordamos o indivíduo e com o mesmo não possuía nada de ilícito. Contudo, este confessou a prática delituosa, ou seja, confessou que em sua residência possui objetos ilícitos, como por exemplo a droga, e a polícia vai até lá e ingressa. Não há um flagrante delito, mas a nós que atuamos nesse ramo, né, no direito criminal, a gente vê muito essas declarações. E a gente não vê muito, pelo menos na comarca que eu atuo, em comarcas adjacentes, juízes rechaçarem isso. Porque se eu sou abordado na rua e nada de ilícito é localizado comigo, por qual motivo eu teria de falar para aquele que está me abordando? Em casa tem entorpecente. Não faz sentido, mas infelizmente é o que a gente vê muito. E o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele tem um posicionamento contrário. Ele rechaça esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, e esse tipo de conduta deve gerar uma nulidade no processo, porque as provas são contaminadas. Sim. E as provas contaminadas, conforme prevê o artigo 157 do Código de Processo Penal, elas devem ser desentranhadas do processo. E quando existe uma prova contaminada, ela automaticamente traz uma anulação do processo ab initio, ou seja, desde o início, ou não, a partir de
Se desde o início existiu uma irregularidade, mas a partir de determinado momento existiu uma irregularidade, também pode ser caso de o advogado pedir a nulidade do processo. O que era uma nulidade? Acabou o processo. Vai ser declarado nulo através das provas que são oriundas de mazelas, de máculas sujas, e elas são desentranhadas dos autos e automaticamente o processo, a pessoa que está sendo processada, ela é absolvida pela nulidade processual. Então, aí me gerou 2 perguntas aqui agora, tá? Você tem muito mais sabedoria para me passar. Causa um pouco de estranheza fazer uma abordagem, sendo que eu não tenho nada, e daqui a pouco falar que dá uma informação que eu tenho na minha casa. Se eu não tenho nada comigo, eu não falaria que eu tenha nada em casa. Só que também, caso uma outra situação, o policial abordou aquele cidadão, que ele já conhece aquele cara já de um longo tempo, que ele sabe que aquele camarada já tem muito problema, já tem uma grande ficha corrida, e aí às vezes ele pode ser, não estou dizendo se o policial está inventando ou não, ou está criando uma alegação, mas às vezes não pode ser isso, doutor, às vezes por causa dele já conhecer aquele cidadão já de outros carnavais, ele fala, não, cara, esse cara tem que levar, porque eu sei que esse cara é suspeito. Tá, e aí? vamos lá, é um assunto... Não pode acontecer isso, não? Pode acontecer, mas não deve. Tá? Porque não estou dizendo que seja ilegal ou ilegal, estou dizendo que é uma questão que acho que pode acontecer. É um debate interessante. Primeiro, essa questão de o policial abordar, lembrando que não estamos aqui trazendo mazelas para nenhuma profissão. Com certeza, tá? Não. Mas assim, ocorre muito, mas é contumaz, ocorre muito mais do que você imagina. Eu sou operador de direito e presencio isso, cara, quase que semanalmente. Sim. Ocorre muito do indivíduo ser abordado, não ser encontrado nada ilícito com ele, e aí a alegação do policial confessou que em sua residência possui entorpecente. A gente precisa analisar o contexto. Já aconteceu situações em que o meu cliente foi abordado de fato, com ele não tinha entorpecente, e aí o policial falou, mas ele confessou que na casa dele tinha, mas ele não tinha confessado, mas foram até a casa, e de fato, na casa tinha bastante quantidade de entorpecente, mas muita. Porém, foi explorado que não existia uma situação de flagrante delito que viabilizava ou dava aso aos policiais para eles irem até a residência. Uma coisa é o policial encontrar um indivíduo com um flagrante em mãos, homiziado dentro do carro, porta-luvas, enfim. E aí ele está em situação de flagrante. Isso dá legitimidade para que os policiais ingressem na residência, porque ele está em situação de flagrante delito. Esse caso em específico que eu citei, de fato existia entorpecente na casa, existia bastante entorpecente. Porém, de forma bem plausível, a juíza que julgou esse caso, ela entendeu de fato que a ação policial foi nula, porque nada foi localizado com ele e não tinha o motivo dele alegar, mesmo não sendo localizado nada. Na minha casa tem. Então, nesse caso em específico, tem alguns processos nesse prisma que foi absolvido através da nulidade processual. Agora, o segundo ponto que você explorou. O policial conhece aquele indivíduo, sabe que ele está ali vendendo drogas, conhece ele há bastante tempo, já abordagem de rotina, já abordou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele sabe que o indivíduo está ali praticando o ato, porém não pega ele em flagrante delito. Ao meu sentir, não cabe e não há legitimidade só pelo fato dele saber que o indivíduo comete delitos, abordar e levar para casa. A gente costuma dizer que é pegar no positivo. Pegou o cara no positivo, está com flagrante? Legal, totalmente legítimo, dentro da legalidade constitucional. Sim. De ingressar ao domicílio desse indivíduo. Mas se não é localizado nada com ele, por mais que o policial entenda e veja que ele está ali 3, 4, já tomou diversas abordagens, não é legítimo sem a situação de flagrante delito com que o policial ingresse nessa residência. Entendi. No caso, poderia até essa informação ser diferente, né? Pode poder conduzi-lo a ADP para poder ter outras informações, mas não alegar algo que tenha na casa deles, né?
Tipo, Mas talvez, para né? conduzir para a Aí teria que delegacia, ter também existe alguma estar questão. numa situação de flagrante delito. Entendi. Então, Não tem como conduzir sem estar numa situação de Até flagrante. porque a gente falando sobre leis aí, a pessoa pode ter cometido algum erro, mas já pagou por ele e ele está conduzindo a sua vida agora. Ocorre muito. Né? Ocorre muito erro do judiciário, por exemplo, de uma pessoa que já pagou o que deve, e aí eles não tiram do sistema do judiciário. Geralmente no processo aparece assim, réu preso, réu solto. Eles não tiram do sistema judiciário réu preso. Quando a polícia aborda esse cara já está em liberdade. E aí, por erro do judiciário, a polícia acaba conduzindo o indivíduo até a delegacia. Óbvio, por lá traz cristalina a situação, o delegado vai entender, não, foi um erro do judiciário, essa pessoa acaba indo embora. Mas, às vezes, por erro do judiciário, nessa mudança do sistema, ocorre essa situação. Sim, que até uma palavra difícil, né? Que é a ressocialização, né? Que é você tentar trazer esse indivíduo de novo pro meio. Pro né? convívio social. Sim, é difícil, né? A ressocialização é uma situação bem complexa e, ao meu ver, ressocializa quem realmente está disposto a ressocializar. Porque presídio nenhum ressocializa nenhum preso. Sim, com certeza. Infelizmente, não. Os nossos presídios são precários, inconstitucionais e carecem de suportes ao preso. Não estou aqui falando que o indivíduo não tem que pagar o que ele cometeu. Sim. Tá? Até porque o operador de direito, ele não defende o crime nem o criminoso. Ele defende a lei. Sim. O direito. Tá? Porque Direito todos têm, né? exatamente, todos têm o direito de defesa. Sim. Mas o que eu posso te dizer estou dentro de presídio 3, 4 vezes na semana, até 5 vezes na semana, o que a gente percebe carece de suporte ao preso, tá? E realmente sem suporte é difícil ressocializar alguém. Legal. Ó, vamos aqui. Flagrante e denúncia. Denúncia anônima basta? Cheiro, correria, atitude suspeita. Quando isso é aceito e quando não é? Tá. Vamos lá, vamos por partes então. Denúncia anônima. O entendimento sólido do Superior Tribunal de Justiça é que somente a denúncia anônima, por si só a denúncia anônima, não caracteriza ou não dá objetividade e legitimidade para ingresso em residência. Precisa existir mais elementos do que a denúncia anônima. Porque a denúncia anônima, muitas das vezes, ela é apócrifa. Ela não vem registrada num boletim de ocorrência. Geralmente a pessoa liga e fala, olha, tem uma residência aqui que o indivíduo está traficando aqui dentro, ou está portando uma arma. A polícia vai até lá. Muitas das vezes pode ser uma denúncia que não existe. Alguém que está com birra de alguém, tem uma briga com alguém, e aponta essa pessoa, a polícia vai até lá, e aí você imagina, vamos fazer um caso hipotético aqui. Alguém aponta você que você está cometendo um delito dentro da sua casa, que você tem uma arma lá, e você não tem. A polícia não pode chegar na sua casa e entrar na sua casa por uma mera denúncia anônima. Você tem uma família e filho, vai te causar um constrangimento. Então, o que o STJ entende? A denúncia, por si só, não dá aso para que os policiais ingressem em domicílio. Precisa existir elementos mais concretos, tá? Muitas das vezes, característica pessoal, vestimenta, cor de pele, altura, cor dos olhos, tudo isso. Mas, por si só, não. O cheiro, existe um entendimento também do STJ, que as diretrizes também do STF, é que o simples fato dos policiais sentirem cheiro de entorpecente, seja qual deles for, por si só, também o ingresso da polícia à residência, ele é forçado. Então, simplesmente, o cheiro não é uma característica, não é uma situação em que dá legitimidade para a polícia ingressar. Tá? Você falou sobre correria. É um entendimento bem meio a meio, digamos assim. Uhum. Né? Esse acho que é um ponto um pouco complexo. Né? A sexta turma do STJ, ao qual eu mais consigo perceber, é mais legalista nesse sentido, de que o simples fato do indivíduo perceber a presença de uma viatura policial e ingressar na sua residência, o entendimento, pelo que eu vejo, da sexta turma é majoritário de que também não dá legitimidade à polícia a ingressar simplesmente uma coisa é diferente, a polícia está correndo atrás do cara e o cara entrar na casa dele. Uma coisa é a pessoa perceber a presença da viatura policial e entrar na sua casa. Nesse segundo sentido que eu falei,
O entendimento majoritário da 6ª turma do STJ, que eu percebo, é de que não, a polícia não pode ingressar. Mas pelo que eu percebo, com o entendimento da 5ª turma, já é discrepante da 6ª. De que sim, que se o indivíduo ele ingressa na sua residência, ele percebe a presença policial e ingressa na sua residência, a polícia tem legitimidade de ingressar. Então, eu tenho um pensamento um pouco meio que formado sobre isso daí, cara. A polícia está passando na minha rua. Se eu corro para minha casa, eu estou chamando muita atenção. Acabei transformando aquele foco para cima de mim. Se eu não devo nada, por que eu tenho que me assustar? Lógico que eu não me sinto confortável ser abordado. Até porque eu não estou fazendo nada de errado. Só que a partir do momento que eu corro, cara, eu acho que já você chama uma pressão muito grande para cima de você sem ter necessidade. Sim, você traz o foco para você, traz a luz a você. Sim, acho que quando a gente é fala ruim. em entendimento majoritário, é um entendimento maior. Porém, existem entendimentos, sim, de que o simples fato do indivíduo perceber a presença e a aproximação policial e ingressar na sua residência, a polícia pode entrar. Você percebe que são diversas cabeças pensantes. Sim. E cada um tem sua ideologia. Tá? A lei ela não preconiza algo fixo. O que a gente fala sobre jurisprudência? O que é uma jurisprudência? São entendimentos dos tribunais superiores que trazem bagagem e trazem diretrizes para os juízes abaixo, os magistrados de piso, que a gente fala, que são os juízes das comarcas, São José, Taubaté, etc. Mas quando a gente fala em entendimento majoritário, por exemplo, da 6ª turma, nesse sentido, é porque quando a gente percebe que através de habeas corpus, a gente percebe que o entendimento maior é para que não. Mas, mesmo assim, existem entendimentos que sim, que concedem o direito do policial ingressar pelo simples fato do cidadão levantar e se dirigir para a sua casa, vendo a viatura da polícia aproximar. Mas é o que você falou. Se você está sentado na porta da sua casa e vê a presença da viatura, se você levanta e entra, vai gerar uma suspeita. E aí pode-se ocorrer uma situação de que o policial entenda que é uma fundada suspeita nesse sentido e ingresse dentro do domicílio. Sim, entendi. Porque fica complicado mesmo, porque igual você estava falando, eu estava pensando bem longe. Falei, cara, imagina você está chegando na sua casa, trabalho. Você não deve nada, você vai chegar tranquilamente. A viatura praticamente vai ser algo para você sentir seguro na sua rua, não para você ficar assustado. Mas você correu, cara, já era. Acho que chamou muita atenção, né? Acho que às vezes acaba sendo desnecessário. Você né? coloca a luz para você, né? Você traz o foco. Mas já aconteceu situações que a polícia, em causas específicas, que o indivíduo estava voltando do trabalho, estava indo para sua casa e na frente da sua casa estava um rapaz. Ele estava entrando na sua casa, era uma vilinha, e quando esse rapaz que estava sentado no portão viu a presença da viatura, levantou e entrou. E esse rapaz, meu cliente, entrou junto. Os dois foram abordados. Sim. Entendeu? Porque são muitas situações. Eu até lembrei que para eu pegar o ônibus, estou numa correria, vou perder meu ônibus, estou correndo, viro ali, dou de cara com a viatura. Eu não posso parar de correr, estou correndo porque eu estou atrasado para o ônibus. Já chamou a atenção. Então, cara, Às são vezes, situações... São situações, é muito difícil, né, Exatamente, é difícil. É difícil mesmo. Vamos lá, mandado de busca. O que um mandado precisa ter? Endereço objetivo, limites e quais erros tornam a diligência questionável? Cara, isso é uma pergunta muito rápida de se responder. O mandato ele tem que ser completo. Nome, endereço, especificação da pessoa, RG, CPF, bem completo. Tá? O mandado de prisão, por exemplo, ele tem tempo. Tá? Pode se renovar. Mas esse mandado de busca domiciliar ou uma busca de apreensão, prisão, pode ser um mandado de busca e apreensão, pode ser um mandado de prisão. Ele tem que ser completo com todos os dados, tá? E ele vai se tornar irregular quando a polícia sair dentro da sua legitimidade. Tá? Inclusive, é interessante ressaltar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, um entendimento bem contemporâneo, deve ser de 2 semanas atrás, tá? Que entendeu que o mandado de busca e apreensão não pode gerar um mandado de busca domiciliar. É para uma finalidade, não para outra finalidade. Mas é um entendimento tão recente
que ainda não vi ser aplicado. É isso que eu ia te perguntar. O mandado de busca, ele pode acabar se tornando daqui a pouco um mandado de prisão dentro da mesma ação? Sim. Ele pode? A partir do momento que se encontra algo... Isso. O mandado de busca e apreensão, vamos lá. Geralmente o mandado de busca e apreensão para ver se tem algo ilícito. Celular, computador, Correto. iPad. Em alguns casos de crimes, por exemplo, de homicídio, vestuário, tênis, camisa, que possam, dentro da investigação, em imagens de câmera de segurança, por exemplo, o indivíduo cometeu um delito de homicídio. Mostra-se nessa imagem que ele está com uma vestimenta. Gera-se um mandado de busca e apreensão na casa desse indivíduo para ver se essa vestimenta está lá, para dar concretude à denúncia do Ministério Público. Tá? Mas, por exemplo, mandado de busca e apreensão. Então, a polícia tem um mandado de busca e apreensão para ingressar na casa desse indivíduo. É um mandado de busca e apreensão, não é de prisão. Sim. Tá? E aí ela entra na casa desse indivíduo, faz toda a busca dentro da residência, essa busca bem minuciosa, e encontra-se entorpecente. Além do mandado de busca e apreensão, que certamente é oriundo de uma investigação, é uma cautelar que a gente fala, ele vai responder por um novo processo de tráfico. Então, seriam duas situações: mandado de busca e apreensão que gerou uma prisão em flagrante, dentro de um contexto que ele vai ter algo ilícito ali, seja uma arma, droga ou algo do tipo. Um mandado de prisão mais específico. Mandado de prisão é a polícia localizar na casa, prender, levar para a delegacia, fazer as formalidades legais dentro da delegacia e ele ser transferido para um presídio. E como é que funciona, doutor? No caso, assim, vamos lá. A pessoa cometeu um crime e esse cara agora ele se mantém agora, ele está foragido. E ele, numa abordagem policial, ele é preso novamente, ele é conduzido. Só que se conduz ele com novos crimes. Esse período que ele ficou preso e esse de fuga, ele perde isso daí, esse tempo para ser cumprido? Aumenta-se a pena dele? Como é que funciona? Porque eu vejo muito em programas policiais aí, o cara está fazendo uma abordagem, pegou lá o cidadão, caramba, esse cara aqui estava sendo procurado pela justiça. Não perde. Vamos supor, ele tem um mandado de busca e apreensão, ele foi condenado, vamos colocar um caso hipotético aqui. Essa pessoa, ele respondeu a um processo em liberdade, veio uma condenação, ou um semiaberto, ou um regime fechado. Por ele estar em liberdade, ele continua recorrendo em liberdade. E aí a gente esgota todas as vias recursais de um processo, até a última instância, que é o STF, através de um recurso especial e extraordinário. Após o esgotamento das vias recursais, expede-se uma certidão de trânsito em julgado, ou seja, a partir dali, não cabe mais recurso, salvo uma revisão criminal, que não é mais um recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Mas expediu essa certidão de trânsito em julgado, esse indivíduo que está respondendo em liberdade, expede-se o mandado de prisão. Ele pode ficar 10 anos foragido, 20 anos foragido. Ele não tem nenhum malefício de estar foragido. Tá? Só fazendo uma ressalva, todo crime ele prescreve, quer dizer, todo não, alguns crimes não prescrevem. Por exemplo, racismo não prescreve. Tá? Então, assim, cada pena existe um tempo de prescrição. É algo mais complexo, mas eu vou explorar o básico aqui. Então, se o crime, a pena máxima é tanto, ele prescreve em tantos anos. Tá? Então, se essa pessoa ela consegue ficar foragida no tempo que o Código Penal dá, então o crime de, vamos supor, salvo engano, está previsto no artigo 107 ou 109 do Código do Processo Penal. Então, vamos supor o seguinte, que essa pessoa ela é foragida e ela tem que responder, ela tem que pagar a sua pena. Tá? Então, ela ficou um tempo foragida. Se ela ficou o tempo suficiente foragida em que o Código Penal diz, o crime prescreve, ou seja, essa pessoa não pode mais ser punida. Mas, respondendo à sua pergunta, a pessoa foragida não traz malefício à sua pena. Ficou 20 anos foragida, vamos acrescentar mais pena para ele. Não. Isso não traz malefício. Entendi. Vamos lá. Aqui, ó, uma pergunta também bem interessante. Se a busca for ilegal, o que acontece com as provas e com o processo? Como o judiciário trata a prova ilícita e nulidades? Tá, vamos lá. Todo processo que ocorre uma busca domiciliar, ele se inicia com uma investigação. Então, eu vou tentar trazer para você aqui o panorama rápido de como se ocorre. Ele inicia-se com uma investigação.
tá? Com atuações de campo da polícia, como, por exemplo, campanas realizadas na porta do local da casa, onde o indivíduo costuma frequentar, enfim. Após esses elementos seguros dessa investigação, a autoridade policial leva essas informações à autoridade judicial e a autoridade judicial expede o mandado de busca e apreensão, tá? Dentro da sua legalidade. Após todas as diligências realizadas no campo da autoridade policial, o delegado ele lavra um relatório e, ao final, ele expõe a opinião dele. Olha, acho que aqui não cabe elementos para imputar um crime para tal pessoa. Opino pelo arquivamento ou não. Ele pede pela prisão de todos ou pela denúncia de todos. Esse relatório vai para a mão do Ministério Público. O Ministério Público, dentro da sua legitimidade, como promotoria, com a sua discricionariedade, também pode analisar os elementos e falar: para esse indivíduo, vamos supor que tem 2, 3 indivíduos, para esse indivíduo, não vejo elementos concretos para a denúncia. Arquiva-se. Para esses 2, vejo elementos concretos de perpetração do crime. Denuncio. Aí o Ministério Público oferta uma denúncia, o juiz recebe essa denúncia e aí o processo segue com sentença, recursos, absolvição ou condenação e etc. Agora, quanto à prova ilícita, é o que eu falei para você, o artigo 157 do Código de Processo Penal preconiza isso. Quando a prova é ilícita, ela origina de forma ilícita desde o início, como, por exemplo, o ingresso ao domicílio que não há legitimidade. É uma prova maculada, uma prova falha. O juiz, ele deve ter o tirocínio, ele deve fazer o escrutínio do processo para anular esse processo. Só vai se tornar nulo se a ação policial, que está fazendo toda aquela vistoria na residência, cometer algum equívoco de não obedecer à lei. E aí vai se tornar uma prova nula, e a prova nula, como eu te falei, ela tem que ser desentranhada do processo, e automaticamente o processo ele é declarado nulo com a absolvição do indivíduo que está sendo processado. Correto. Pessoal, para você que está chegando agora aqui no Beabado Cash, um bate-papo hoje aqui com o meu amigo aqui, o Glauber Betim, né? Doutor Glauber Betim, aqui, advogado criminalista aqui, que está passando bastante informação aqui. Eu vou deixar também as redes sociais do Glauber, para você que quer entrar em contato, quer tirar umas dúvidas, precisa do trabalho do doutor também, né? A gente vive momentos hoje onde a gente tem que estar muito bem amparado, né? E um advogado é essencial, né, meu amigo, para muitas questões, né? Como você está passando hoje aí. Às vezes é indispensável para a administração da justiça. Sim, às vezes a gente acaba passando momentos de injustiça devido à falta de informação, né, Sem meu amigo? dúvida. Então, acho que são profissionais como você que valem a pena, né? Que estão aí também para nos amparar e fazer com que a justiça seja feita, né? Da maneira correta, que é o que deve ser feito, né, meu amigo? Sem dúvida. Mas, pessoal, o Glauber também não... Ele é um camarada que ele faz muito trabalho legal na sua cidade, em Taubaté, tá? Isso aqui tá meio fora da pauta, só que eu queria falar isso aqui porque eu acho que ele merece. Ele faz um trabalho aí em Taubaté, um projeto social, futebol, com uma galera muito legal, que eu acho que tá na 3ª edição, né? Terceira edição. E Novembro foi a 3ª edição. E tem projeto para esse ano, não? Tem projeto para muitos anos. Tem projeto para esse ano, para a gente dar continuidade, fazer algo cada vez mais organizado, trazer mais públicos. A gente, graças a Deus, tem tido contato com pessoas aí de uma prateleira maior. Legal. Né? E pretendo trazer essas pessoas novamente esse ano. E o meu projeto se Deus me der permissão, me der saúde, me der sabedoria, colocar esse projeto no estádio principal de Taubaté, né? Que é o estádio do time do Taubaté. Sim. E, cara, cada vez mais arrecadar alimentos para a gente poder ajudar aquela família, né? Aquele pessoal menos afortunado, né? Para ter um Natal. Geralmente eu faço no período do Natal. E se eu te perguntar, tem como você explicar um pouquinho sobre o projeto? Tem sim. Bom, o projeto ele é destinado unicamente a ajudar o próximo. Tá? Não tem fins lucrativos. Tudo que a gente faz é através de pessoas que ajudam como patrocinadores. Sim. Então, esse ano, por exemplo, foi maior do que o ano passado. Esse ano trouxe convidados aí importantes, que você conhece, inclusive. Sim. E fizeram a questão de vir para cá sem cobrar nada. Se deslocaram, são 2 pessoas de São Paulo que se deslocaram para cá, para Taubaté, né? E
realmente não cobraram nenhum valor, foi de todo o coração que fizeram, pela amizade que eu construí com essas pessoas. E o objetivo, cara, o escopo é ajudar o próximo. Tá? Esse ano a gente arrecadou bastante alimento. E aí eu faço essas cestas básicas. Como que é a divisão? Esse ano eu fiz diferente do ano passado. Os 2 primeiros anos eu arrecadava esses alimentos, colocava dentro do meu carro, cara, e saía assim, sabe, para os bairros mais necessitados de Taubaté, e pegava aquela tiazinha que estava sentada ali na porta, aquela família, e entregava a cesta básica. Legal. Esse ano foi diferente. Esse ano eu ajudei 2 instituições e também destinei algumas cestas básicas para ajudar realmente essas famílias. Então, coloquei no meu carro e saí entregando. Mas esse ano a gente ajudou um asilo de cegos, lá da minha cidade, no bairro que eu nasci e fui criado, Vila São José. E também nós entregamos cestas básicas de um projeto que é a igreja que eu frequento, que eu congrego, e ela tem uma clínica de reabilitação. Então, legal. Nós enviamos muito alimento para lá, porque essa clínica, ela chama essas pessoas para dentro, para tratar essa dificuldade com as drogas, e também é implantada a palavra de Deus dentro dessa clínica. E essa clínica também, as pessoas que estão lá não pagam por isso. Essa Sim. clínica vive de doação, certo? Posso falar o nome da clínica aqui? Claro, fica à vontade. Clínica Proada, da Igreja Poema de Taubaté. Então foi destinado, a maioria dos alimentos foi para lá, mas não foi tudo, foi destinado também para esse asilo de cego, que é uma rua que eu nasci e fui criado, então costumava jogar bola lá dentro desse instituto. E também para os bairros, coloquei no meu carro e assim, deixei fluir, fui entrando no carro, coloquei cestas básicas lá, passava Sim. nos bairros mais necessitados e ia entregando. E é assim que está funcionando, cara. Graças a Deus, estamos no 3º ano. Estou vendo com a parte lá de Taubaté, com um vereador muito amigo, para ver se ele consegue cadastrar o meu evento na prefeitura, para ver se a prefeitura consegue ajudar. Mas o intuito, cara, é sempre ajudar o próximo. Aquela famosa frase, fazer o bem sem olhar quem, né? Sim, sim. E sem não ter interesse nenhum em me propagar e minha imagem, nada disso. É simplesmente ajudar o próximo, cara. Esse é o meu intuito. Não, e assim, pessoal, para quem conheço o Glauber aí, o trabalho do doutor aí, e essa parte social, assim, acompanhei. Infelizmente não pude estar lá, por situações aí também, né? Tava com a esposa também, com o nenenzinho, não deu para estar lá, mas assim, vale a pena. Para você de Taubaté, que assiste nosso programa, quer apoiar um projeto correto, bem feito, passo o contato do Glauber para vocês aqui. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com o seu apoio, né, doutor? Sem dúvida. Tá junto lá para apoiar nesse projeto, né? Quem puder e apoiar. vai gente boa, pessoal. A gente não vai falar o nome do pessoal aqui. Até porque esse ano temos novidades. Vai ter novidade aí. Tem cara bom de bola que vai estar lá. Tem galera da música. Assim, é repleto. O negócio é um mix de informações, né? É isso aí. Esse ano temos novidades, se Deus quiser. Estou com alguns contatos aí de uma prateleira boa do futebol. Se Deus quiser, vai dar certo. Não vamos revelar nomes, até porque a gente não sabe se a data não vai conflitar. Sim, mas sim. se Deus quiser, vai tudo se encaixar esse ano. Mas independente das pessoas que vão estar lá, um intuito, pessoal, que é o mais importante, é ajudar. Fazer o bem, né? Sem olhar quem, e ajudar as pessoas que realmente precisam, que necessitam, né? Então, assim, primeiramente, meus parabéns. Obrigado, né? cara. Eu acho que, falando por mim, tá? Eu acho que eu sou um cara muito abençoado por Deus. E Deus, ele faz muito na minha vida. Faz coisas que eu jamais imaginei viver, graças a Deus. Então, eu acho que ajudar o próximo não é só porque Deus abençoa, mas é uma necessidade do ser humano. É o que eu vejo. Sim. Tá? E respeito aqueles que entendem o contrário. Mas eu tenho essa questão comigo de querer ajudar, de querer semear, de querer ser mais generoso com as pessoas. Sempre me cobro de querer ser mais e mais e mais. Mas realmente esse projeto social, ele tende a crescer. Esse ano me surpreendi muito com a quantidade de coisas que eu arrecadei, com a quantidade de pessoas que foram. E assim, no evento foi muito interessante, que muita gente chegou e falou: pô, mas eu não estava sabendo, ninguém me avisou. Agora um cara me ligou, eu estou aqui. Pega meu telefone, liga para mim o ano que vem, quero fazer parte. Assim, umas 4, 5 pessoas grandes de Taubaté se propuseram a estar presente.
Então, acho que ano que vem vai ser 10 Esse mil ano, né? vezes. Esse ano, perdão. Esse vai ano. ser 1000 vezes melhor do que o Sim. ano passado, cara. É o que eu espero. E o meu amigo já está esperando contatos para ajudar, pessoal. Então vocês não precisam esperar chegar o Natal, né? A gente está agora aqui já finalizando o mês de fevereiro. Então, mês de março, o tempo voa, né? Sim. Doutor, rápido. Então, assim, e quem precisa não espera, né? Quem está Exatamente. precisando não espera. Exatamente. Então, assim, vamos lá, pessoal. Vamos correr, vamos ajudar para que esses projetos não sejam só no Natal, mas que possam ser, né, o ano inteiro e que também motivem outras pessoas a fazer isso daí, né, meu amigo? Talvez eu, sei lá, a longo prazo eu faça 2 no ano, um no Dia das Sim. Crianças para arrecadar brinquedo e um no Natal para arrecadar alimento. Mas aí é com a permissão de Deus, é Ele que sabe. Sim, meu amigo, queria agradecer sua presença, tá? Acho que muito legal esse bate-papo, é algo que tem uma informação e causa muita dúvida na cabeça das pessoas. E eu acho que isso daí vai poder um pouquinho ajudar e tirar um pouco das dúvidas. E para quem ainda continuar com dúvidas, a gente vai deixar o contato do doutor. Sim, sem dúvida. Né? Tenho certeza que você vai estar disposto a esclarecer, né, doutor? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, esse incrível podcast, esse trabalho maravilhoso que você faz. Você é um cara que a gente criou uma amizade num jogo de futebol, né? E, cara, Deus abençoe, que esse projeto seu só cresça, tende a ser incrementado cada vez mais na sua vida. Amém. Que Deus abençoe. É isso aí. Pessoal, antes de finalizar aqui, queria que o Herbert colocasse novamente aqui. Ô, Herbert, pessoal, vamos lá. Um recadinho aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos, tá? Agora eu vou fazer um convite para você, que não perde a chance de se manter informado. Já manda para todo mundo nos grupos do Zap. As sessões da Câmara de São José dos Campos são públicas. Sabia dessa? Pois é. Você pode fazer parte da política de São José e ajudar a trazer suas ideias para o centro da discussão. E os canais estão abertos para acompanhar debates, votações e fortalecer sua participação. A Câmara está on, na TV, no site e nas redes sociais, onde você estiver. Tá? Você pode acessar câmarasjc.sp.gov.br para saber mais. Participe também. E através da nossa voz, que os vereadores ficam sabendo quais são os assuntos mais importantes e as demandas mais urgentes da cidade. Vamos juntos por São José. Pessoal, hoje foi mais um Beabá do Cast, com a presença aqui do meu amigo Dr. Glauber Betim, advogado criminalista, um cara com uma sabedoria, um cara show de bola, um cara que tem um trabalho social muito legal, um cara que a gente fez uma amizade aqui no jogo de futebol aqui, conheço ele, tive o prazer de conhecer o local de trabalho dele, então para mim assim, eu fico muito feliz de ter você aqui, espero que seja a primeira de muitas vezes, né? Tenho certeza aí que vai causar muita dúvida na cabeça do pessoal, muita informação, e eu tenho certeza que o doutor vai estar aí sempre que disponível para poder esclarecer as dúvidas do pessoal, né, meu amigo? Você chamou, é uma convocação. Pessoal, um abraço, isso aqui foi mais um Beabá do Cast, valeu, fique com Deus, até mais, valeu!